A constituição de uma tradição filosófica própria. Para que possamos vir a criar uma tradição filosófica própria, é preciso que comecemos por realizar um adequado resgate histórico das tentativas mais relevantes de se praticar o exercício de pensamento filosófico existente em nosso passado cultural. Dentre as diversas questões que podem e devem nos orientar neste resgate estão: primeiro, quando e em que ocasiões se manifestaram as principais tentativas de se incorporar e produzir ideias e pensamentos filosóficos entre nós? Segundo, que circunstâncias históricas, sociais e pessoais eventualmente justificariam o surgimento de tais tentativas? Terceiro, quais foram os frutos e resultados que efetivamente se concretizaram das mesmas? Quarto, que valor estas tentativas ainda podem ter para nós, além do interesse meramente histórico? Ou seja, que interesse e relevância as ideias que foram produzidas ou incorporadas pelos nossos pensadores podem ainda ter para nós? E quinto, até que ponto vale a pena nos aproximarmos, estudar e refletir a respeito dos resultados destas iniciativas? A nossa história intelectual, no âmbito da filosofia, foi até hoje, em grande parte, apenas uma história de incorporação e não propriamente de produção ou criação filosófica. Isso significa dizer que não adquirimos ainda a necessária autonomia e independência investigativa. Nossos mais eminentes intelectuais foram e ainda são caudatários de tradições filosóficas oriundas de outras culturas. Não fomos ainda capazes de criarmos uma tradição filosófica própria, de prática do pensamento especulativo, capaz de estimular e influenciar as novas gerações para a produção e criação de suas próprias ideias filosóficas. Tal tradição, portanto, para se constituir, requer que façamos inicialmente um resgate de tudo quanto possa ainda ser considerado relevante, saber e conhecer, do ponto de vista filosófico, a respeito dos mais significativos esforços e tentativas havidas no passado, que possam servir para uma avaliação reflexiva do que ainda resta e é preciso ser feito, para que no futuro venhamos a ter genuína filosofia entre nós. Devemos, também, procurar identificar, no nosso passado filosófico, quais foram os fatores e quais as razões impeditivas para a conquista de nossa independência e autonomia no âmbito da filosofia. E que, uma vez corrigidos, sejam capazes de nos conduzir à conquista de uma verdadeira emancipação filosófica. Ou seja, que atitude podemos e devemos ter e que rumos devemos tomar hoje para remediarmos e corrigirmos os eventuais equívocos e desvios do passado que provavelmente impediram os nossos antepassados de constituírem dita tradição filosófica. Os caminhos trilhados pelos nossos pensadores no passado podem ser bastante instrutivos para a nossa reflexão, tanto por seus erros quanto por seus eventuais acertos. E o conjunto destas tentativas formarão inevitavelmente, quer queiramos, quer não, as bases de onde poderemos e deveremos partir para constituir e instituir a identidade de uma tradição filosófica que nos seja própria. Neste sentido, todos aqueles intelectuais que lidaram com filosofia em nosso passado cultural deverão ser, por assim dizer, considerados como que os pré-socráticos de nossa tradição filosófica.